Olá pessoal, somos alunos do curso de Ciências Contábeis da UNDB e estamos realizando um projeto interdisciplinar com o objetivo de conscientização sobre alguns aspectos dos tributos. Esperamos que tenham uma boa experiência e que possamos de alguma forma ajudá-los. Obrigado. Introdução ao tributo. Esse é o significado de tributo que está no Código Tributário Nacional. Toda a nação do Brasil entende tributo dessa forma. De forma mais simples e fácil de se entender, tributo é um valor em dinheiro que devemos pagar por morar em sociedade para que os gestores públicos, prefeito, governador, presidente, possam manter a sociedade em boas condições. O tributo só existe se estiver em lei. E quando eu digo que devemos pagar, é porque somos obrigados por essa lei. Esse pagamento de tributo não pode ser por sanção de ato ilícito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer multa. Ou seja, nós não pagamos tributos sobre multas. A atividade plenamente vinculada significa dizer que a cobrança do tributo é vinculada, ligada à responsabilidade do gestor público, sem opção de escolha entre cobrar ou não cobrar. A cobrança é obrigatória. A cobrança do tributo é obrigatória. Agora que entendemos o que é tributo, podemos passar para as suas finalidades. Para que serve o tributo? Fonte de receita. Como disse anteriormente, o gestor público precisa de dinheiro para manter a sociedade em boas condições, ou seja, uma boa iluminação, construção de escolas, hospitais, postos de saúde e os salários dos funcionários que vão trabalhar nesses locais. Construção de praças, asfalto, limpeza, saneamento básico, entre outros gastos que são necessários. E para realizar tudo isso, o Estado usa os tributos para receber esse dinheiro. Caso não tenha tributo, o Estado não tem dinheiro para manter a nossa sociedade e assim não teríamos como viver. Um instrumento de intervenção na economia. Uma outra importância do tributo é que ele pode ser usado para intervir, se meter na economia de acordo com o que for melhor para a nossa sociedade. Podemos citar como exemplo as montadoras de carro e o imposto de importação, que é um tributo. Normalmente, os carros importados que vêm de fora são melhores do que os nossos nacionais, pela sua tecnologia e qualidade. E seria injusto que fossem vendidos no mesmo preço. O governo, para proteger esse negócio, pode aumentar o tributo de importação para que os carros de fora fiquem mais caros e assim os nossos carros possam competir de forma mais justa com eles. Uma vez que já sabemos o que são, para que servem, devemos conhecer quais são os tributos. O tributo pode ser um imposto, uma taxa, uma contribuição especial, uma contribuição de melhoria e um empréstimo compulsório. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses. O imposto é cobrado pelo poder de império do Estado sobre a demonstração de riqueza à sociedade. O imposto ele é um tributo que transmite uma ideia de solidariedade social. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você demonstra certa riqueza para a sociedade, nada mais justo
que você tenha condições de contribuir pagando um tributo com a sociedade. Então, se você compra um carro, você mostra para a sociedade que você tem condições de ter um carro. Nada mais justo do que você contribuir pagando o IPVA, pois seu carro vai rodar nas ruas e nas estradas que toda a sociedade habita. É importante avisar que a sua arrecadação do imposto não tem um destino diretamente ligado ao imposto em si. Um exemplo, o próprio IPVA. O IPVA é o imposto de quem tem carro. O dinheiro do IPVA não necessariamente é para asfaltar as ruas. O gestor público pode usar esse dinheiro do IPVA para pagar salário dos professores das escolas públicas, por exemplo. Então, é muito comum a gente ouvir: eu pago IPVA e as ruas estão esburacadas. Em teoria, isso não tem nenhuma ligação, porque ele pode usar o dinheiro do imposto do IPVA para outro fim, pagar um salário, construir uma escola, enfim. A taxa é cobrada através da utilização de algum serviço público, como por exemplo a polícia e o serviço de coleta de lixo. O interesse da sociedade é maior que o interesse de uma pessoa só. Podemos exemplificar o serviço de polícia como a invasão de propriedade. Se alguém invade a sua casa, você tem todo o direito de ligar para a polícia e ela ir lá resolver esse problema. Para manter essa polícia, a gente paga a taxa. E podemos também citar como exemplo a coleta de lixo. A gente tem que pagar a taxa da coleta de lixo, porque senão quem iria coletar o lixo? Nós viveríamos em um aterro enorme, em um lixão. Então nós pagamos a taxa de lixo para que os gestores públicos possam contratar, pagar os funcionários que vão fazer essa limpeza para a gente. A contribuição especial são contribuições que vão bancar, financiar a assistência social, esse somente para pessoas de baixa renda, a previdência social, saúde e educação. A contribuição especial também pode ser destinada às categorias profissionais. Estes são arrecadados por sindicatos e órgãos profissionais de fiscalização. O que são esses órgãos profissionais de fiscalização? A OAB, que vai fiscalizar a atividade dos advogados. O CRC, que vai fiscalizar a atividade dos contadores. O CRM, que vai fiscalizar a atividade dos médicos, e assim por diante. As contribuições de intervenção no domínio econômico. O que são essas? Essas são arrecadadas para estimular a ordem na sociedade, como, por exemplo, a contribuição do custeio, da divisão do serviço de iluminação pública. Todos nós devemos dividir a conta de iluminação da nossa sociedade, pois todos nós utilizamos essa iluminação nas praças, nas avenidas, e precisamos dividir esse custo. Um outro tipo de tributo é a contribuição de melhoria. Esse é bem específico. Esse tributo está ligado a uma obra pública que tenha como resultado a valorização de um imóvel. Se não houver essa valorização desse imóvel, você não é preciso pagar a contribuição. Para ficar mais claro, podemos dar o exemplo da Via Expressa. Todas as casas que tiveram o seu acesso melhorado com essa obra, as suas casas passaram a valer mais. Logo, devem contribuir
com o custeio dessa obra, pois suas casas começaram a valer mais por conta de algo que os gestores públicos fizeram. O último tipo de tributo é o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é um empréstimo de dinheiro ao governo em caso de guerra, calamidade pública ou uma necessidade muito urgente de investimento público. Aqui vale ressaltar, vale lembrar que, como o nome próprio diz, é um empréstimo. As pessoas que pagam esse tributo, esse empréstimo, recebem de volta o valor que foi emprestado. Conscientização da sociedade. Intuito da arrecadação. Para que arrecadar? Tributos em geral devem retornar para a nossa sociedade. Nós pagamos o tributo esperando que ele retorne para a nossa sociedade, para poder melhorar e impulsionar a economia local, gerando emprego e renda. Como foi explicado anteriormente, os tributos são responsáveis por tudo que o governo, prefeitura, presidência realizaram na nossa cidade. Aeroportos, hospitais, avenidas, PRs, escola, água. Então, se você consegue viajar entre os interiores do Maranhão, é porque a BR foi construída pelos gestores públicos, com o dinheiro dos tributos arrecadados. Por isso é importante. Acompanhamento e fiscalização. Como somos nós, sociedade, que pagamos esse tributo, e é para nós que esse tributo deve retornar, nada mais justo que possamos fiscalizar esse dinheiro. Entre todos os tributos citados, o mais difícil de se fiscalizar são os impostos, e que é a principal receita do Estado. Por que os impostos? Justamente pela sua aplicação não ser diretamente aplicada. Como foi explicado, o dinheiro do IPVA não necessariamente vai para o asfalto. Mas, para melhorar essa fiscalização, existem alguns mecanismos. Entre eles, o Portal da Transparência. No Portal da Transparência, nós podemos ver todos os gastos do governo dos últimos anos. E assim saberemos onde foi aplicado esse dinheiro arrecadado. Podemos verificar no Portal da Transparência através das leis orçamentárias, ou seja, o orçamento do governo, onde ele vai aplicar o dinheiro que nós pagamos através dos tributos. Para deixar mais claro e melhorar essa experiência desse mini curso, nós produzimos um vídeo com uma especialista em tributos que entende muito sobre esse assunto. E esperamos que vocês gostem e aproveitem o aprendizado. Até a próxima. Senhores, senhora, prazer estar aqui com vocês. Fui convidada gentilmente pelos alunos da UNDB para passar uma mensagem da importância da arrecadação para a população e, obviamente, para todos nós. Arrecadar, no Brasil, tem um sinônimo de desviar. Vamos quebrar esse paradigma, vamos quebrar esse pensamento. Ao contrário, a arrecadação tributária no Brasil ou em qualquer outro país é fundamental para suprir as necessidades básicas do brasileiro. Por exemplo, a saúde, a educação, a segurança.
Eu sei que todos nós se perguntam, então onde está o meu tributo? Onde está o dinheiro da arrecadação do IPVA, do IPTU, do ICMS, do ISS? Todos nós se faz essa pergunta. Não há um retorno da tributação. Há sim, ainda que precário, há sim. A escola pública, ela é mantida pela arrecadação. Os hospitais públicos, ainda que precário, é mantido pela arrecadação. A segurança pública, ainda que precária, é mantida pela arrecadação. Imaginem, senhores, senhoras, se não houvesse essa arrecadação. Então, se nós aumentarmos a arrecadação, se o país aumentar a arrecadação, na medida em que cada um de nós cumpra a sua parte, os senhores, ao vender seus produtos, ao prestar serviços, cumpram sua parte, emitam as notas fiscais respectivas, serviço, mercadoria. O governo, através dela, é que vai ter o controle dessa arrecadação. Temos que aprender a cobrar dos nossos dirigentes, seja o vereador, seja o governador, seja o presidente. Eles têm que prestar conta do nosso imposto, do nosso trabalho. Trabalho que não é fácil para todos nós. Todos trabalhamos diuturnamente. E através desse trabalho é que nós geramos emprego e renda, porque é uma sequência lógica. Eu trabalho, eu gero emprego, eu gero renda. Na medida que os senhores trabalham na SEASA ou em qualquer outro lugar, vocês também geram emprego, geram renda, geram impostos. E isso tem e deve voltar para a sociedade através da segurança, saúde e educação. Muito obrigada.